Amém? Amém. Bom, vamos à Bíblia. Vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco nessa noite tão especial de domingo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. 15ª mensagem sobre o tema o verdadeiro cristianismo. Todos acharam? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1 em diante. E diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e os seus tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar ao nosso Deus, para que o Senhor fale profundamente à igreja nessa noite. Oremos ao Senhor agora. Senhor Jesus Cristo, Santo Deus, soberano Deus, Senhor dos céus e da terra, aqui estamos nós, meu Deus, mais uma vez, congregados, reunidos nesse santuário, nesse santo templo, aonde nós sabemos que ouviremos a Tua voz, aonde nós temos absoluta certeza que alimentaremos o nosso espírito, que seremos ensinados por Ti, que conheceremos a plenitude da Tua verdade. Já louvamos o Teu nome, já Te adoramos, já sentimos um regozijo, já sentimos uma alegria incontida na nossa alma. O nosso coração já está preparado, Deus, para receber a boa semente da Tua palavra. Semeia no coração do Teu povo, semeia no coração da Tua igreja, e que esta semente, ela venha produzir frutos a 100%. Fala aos Teus santos, fala aos Teus pequeninos, fala às Tuas ovelhas. Usa-me como instrumento da Tua vontade. Dá-me a inspiração e a capacidade, meu Senhor, de poder explanar a Tua palavra com verdade, porque a minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que tudo que for proclamado desse altar, que seja para o crescimento espiritual da igreja, e que seja também para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus. E que todos que creem digam amém e amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você lembra que nós já vimos ao longo dessa série de mensagens, hoje já é a 15ª mensagem, Deus já nos mostrou as características da verdadeira igreja. Deus já nos mostrou aqui no livro de Atos dos Apóstolos que os cristãos primitivos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles não se deixavam contaminar por nenhum outro tipo de ensinamento. Não havia espaço
para que adentrasse a igreja as heresias, os ensinos de demônios, as tradições religiosas, as doutrinas dos homens. Não, ele dizia aqui somente a doutrina dos apóstolos, só o ensinamento dos apóstolos. Eles perseveravam unânimes, diariamente no templo, eles oravam, eles celebravam a ceia, havia comunhão, havia alegria, e eles caíam na graça de todo o povo. Então nós já vimos muita coisa aqui. Só que agora, nós nos deparamos aqui com um grandioso milagre, a cura de um paralítico de nascença. De repente, um milagre extraordinário. Imagine o que é um paralítico ter sido curado. Só que este milagre, como todos os milagres de Deus, mas esse aqui de um modo especial, ele é uma espécie de parábola. Ele aconteceu literalmente. Esse milagre aqui, ele é um fato da história. O homem estava lá, sentado na porta do templo chamado Formosa. Ele ficava lá todos os dias, estendendo a mão, pedindo uma esmolinha pelo amor de Deus. Mas o propósito do milagre é sempre nos comunicar alguma verdade de Deus. É isso que esse milagre aqui, de uma maneira muito particular, faz. Então veja, esse paralítico de nascença, ele simboliza, ele tipifica todos os filhos de Deus, enquanto estão mortos em delitos e pecados. Você vê, esse paralítico, ele já nasceu paralítico. E qual é a grande mensagem do Evangelho da graça de Deus? A grande mensagem do Evangelho é que todos os filhos de Deus já nascem o quê? Mortos em delitos e pecados. Todos já nascem mortos em delitos e pecados. Davi, ele expressou isso de uma maneira grandiosa. Abra, por favor, no Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Olha como Davi tinha consciência disso. Esse é o âmago da mensagem do Evangelho. Então ele disse assim, Salmo 51, versículo 5: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Irmãos, este é o primeiro ensinamento da Bíblia. Deus criou os seus filhos perfeitos, mas eles pecaram contra Deus, Adão e Eva, e a partir dali, todo filho de Deus, quando nasce nesse mundo, num corpo de carne, ele já nasce morto em delitos e pecados. Você lembra que lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo disse isso, não foi? Ele disse, por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens que Deus predestinou para a salvação. E é exatamente isto aqui que explica todo esse caos que você assiste no mundo. É isso que explica o porquê de haver inveja, o porquê de haver pessoas que têm ciúme, a malícia dos homens, a violência exacerbada. É isso que explica os vícios, a desonestidade e todas as outras coisas que sempre funcionam como uma espécie de aleijão, como uma espécie de paralisia na vida dos filhos de Deus. Porque o efeito do pecado sobre nós é que ele nos paralisa. O pecado nos tornou paralítico, é uma paralisia, leva o homem a uma invalidez. Você vê que esse mendigo aqui, ele podia andar? Podia andar? Sim ou não, irmão? Ele tinha condições de andar, esse homem? Não, mas ele podia falar, ele podia discutir sobre política, ele podia discutir sobre negócio, ele podia estender a mão como ele fez aqui, ó. Entretanto, ele não podia andar. Essa era a grande tragédia da vida desse homem. Foi isso, essa impossibilidade de andar, que tornou esse homem um inútil. Por isso que eu disse que esse mendigo é um retrato da humanidade, mas especialmente dos filhos de Deus, enquanto estão mortos em delitos e pecados. O homem, enquanto ele está morto em delitos e pecados, ele não pode buscar Deus. A Bíblia diz, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele pode decidir ir para a macumba, ele pode decidir ir para a idolatria, ele pode decidir beber, ele pode decidir fumar, ele pode decidir fazer tantas coisas. Pode. Quantas coisas nós decidimos no passado? Enquanto nós estávamos mortos em delito de pecado. O homem, enquanto está morto espiritualmente, ele pode dizer que não quer saber da Bíblia, que não quer saber de igreja, que não quer saber de Deus, mas ele não pode dizer, eu quero Jesus. Ele tem uma impossibilidade,
Ele não pode dizer, eu aceito Jesus. E essa é a grande tragédia que está na vida do ser humano. Essa é a grande tragédia que se abateu sobre os filhos de Deus. É isso que faz dos filhos de Deus, quando nasce neste mundo, um ser condenado ao inferno. Quando você nasceu, quando eu nasci, nós já nascemos condenados ao inferno. Não fora Deus prover salvação, nenhum de nós se salvaria. Por isso que o homem carrega um vazio na alma, um vazio que nada nesse mundo pode preencher. É por isso que a figura desse mendigo mostra que o mundo é absolutamente incapaz de resolver o problema do homem. Tudo que o mundo podia fazer por esse mendigo aqui era dar esmola para ele. Não podia fazer mais nada. Tudo que o mundo pode fazer pelo homem, enquanto ele está morto espiritualmente, é dar esmola. O mundo, ele pode dar estudo, ele pode dar dinheiro, ele pode dar ao homem, enquanto está morto, enquanto está sem Deus, bens materiais, pode. Ele pode dar ao mundo falsas religiões, que é o que mais tem por aí afora. Mas tudo isso são esmola, não resolve o problema do homem. Não resolve o problema da sua morte espiritual, da sua paralisia espiritual. Só que agora, eu quero abordar essa questão aqui, no que diz respeito à função da igreja. Eu quero que você preste muita atenção. Vamos voltar lá em Atos capítulo 3. Versículo 3. Então, o versículo 2 diz que todos os dias era levado um homem, coxo de nascença, paralítico de nascença. Todos os dias os seus familiares, os seus amigos, o colocavam ali à porta do templo chamada Formosa. E ele ficava lá, coitadinho, o dia inteiro, implorando que alguém lhe desse uma esmola, que alguém lhe desse um dinheiro, uma moedinha. Bom, o versículo 3 diz assim: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Você vê, quando o paralítico viu Pedro e João, ele viu aqueles dois homens vindo, viu que eles iam entrar no templo, começou a implorar que Pedro e João lhes dessem uma esmola, lhes dessem um dinheiro. E é aqui que ele estava errado. E é aqui, meus irmãos, que a grande maioria das pessoas também erram. A grande maioria das pessoas estão sempre querendo que a igreja lhes dê alguma coisa que não é função da igreja dar. Vou explicar para você. Há pessoas que vão aos templos apenas querendo ouvir uma boa música, vão às igrejas em busca de uma boa música, né? Eu já ouvi pessoas dizer assim: eu vou em tal igreja porque lá tem uma música maravilhosa. Essa semana, uma pessoa me dizia por telefone, uma irmã, disse: pastor, olha, eu congrego em tal lugar, mas eu vou dizer para o senhor, o que me motiva a ir lá é um cantor. Olha, mas canta muito bem, pastor. Eu até quando chega dia do culto, eu ligo para lá para saber, vem cá, o cantor fulano vai cantar hoje? Vai. Então eu vou. Então tem pessoas que vão às igrejas em busca de uma boa música, como se fosse função da igreja prover boa música. Outras vão à igreja em busca de tratamento psicológico, como se fosse função da igreja prover uma sessão de psicologia. Isso não é função da igreja. E tem aqueles que vão à igreja em busca de conseguir dinheiro, em busca de conseguir comprar a casa própria, em busca de conseguir o automóvel, de conseguir um emprego, como se fosse função da igreja prover essas coisas. Não é função da igreja isso. A igreja não foi estabelecida para isso. A igreja não foi estabelecida para abrir porta de emprego. Por isso que as pessoas ridicularizam Deus, por isso que elas ridicularizam a igreja, porque elas dizem assim: você para conseguir um empreguinho tem que ir lá, se ajoelhar aos pés de Deus, eu não quero saber de Deus e ter o meu. E aí, como é que fica? E aí, como é que funciona isso? Na verdade, tudo isso são esmolas, irmão. Tudo isso funciona como esmolas. Não é função da igreja dar isso. Aqui no versículo 4, diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Olha, isso aqui é tremendo.
Pedro disse: olha, eu não possuo nem prata, nem ouro, não me peça isso, não espere receber de mim dinheiro, não espere receber de mim esmola, eu não estou aqui com João para prover isso para você. Irmãos, a igreja, ela não existe para prover entretenimento para as pessoas. A igreja não existe para prover teatro, música, sim, nós temos a música, o nosso louvor a Deus simples, tranquilo, mas não temos que ficar preocupado de fazer um recital de música, aquela coisa extraordinária. Não, absurdo, não é função da igreja isso. Não é função da igreja ficar provando, olha, vai ter uma peça de teatro. Hoje eu vou lá porque hoje tem teatro. Tem gente que só se motiva a vir a um culto se tiver alguma coisa desse tipo no culto. Olha, amanhã vai ser tremendo, amanhã vai ter a apresentação do grupo de danças, e vai ter também uma peça de teatro, e vai ter também bolo, vai ter guaraná. Aí a igreja fica assim. Não é função da igreja prover essas coisas. Não é função da igreja prover uma mensagem de filosofia. Não é função da igreja ficar falando de política. Não é função da igreja promover melhoria social. Não é função da igreja trazer tratamento psicológico para as pessoas. O dever da igreja não é dar esmola, não é promover uma melhoria temporária, trazer um alívio momentâneo, fazer com que as pessoas fiquem apenas alguns momentos sentindo uma sensação de alívio. Não é essa a função da igreja. O dever da igreja, meus irmãos, é dar o tratamento devido ao real problema do homem. O homem está morto em delitos e pecados. Não é dar esmola, não é oferecer a cura da alma, é oferecer a cura da alma, não é oferecer a cura física. Deus pode curar e cura, mas não é a função primordial da igreja. A maior doença do homem é a doença da alma, meu irmão. A doença física, um médico pode curar ou não pode? Um remédio pode curar. Um tratamento, e cada dia a ciência evolui. Nós vemos aí coisas estrondosas. Antigamente falava de câncer, olha, era uma tragédia. Hoje, você vê que uma grande parte dos cânceres são curados. Quando diagnosticado a tempo, né? Há tratamentos tremendos aí que conseguem curar o câncer. Então não é função da igreja prover isso. A função da igreja é prover a cura da alma. E tem mais uma coisa. Isso não é algo que a pessoa mesmo faça. Isso não é uma coisa que um pastor faz. Isso é Jesus Cristo que faz. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Pedro disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha, ele imediatamente se levantou, foi de imediato. É isso que o verdadeiro cristianismo faz. E outro detalhe, é tudo de graça, está aqui, ó. É tudo dom de Deus, é tudo uma ação sobrenatural de Deus. Um homem paralítico de nascença, ninguém podia dar solução para o problema desse homem. Veio o poder sobrenatural de Deus e cura o homem. É de graça, é por graça. Deus não pede que a pessoa dê R$1.000 ou R$10.000. Deus não pede que a pessoa, para ser curada, para receber algum benefício, faça uma corrente de 12 semanas. Deus não pede essas coisas. Deus não pede para a pessoa participar de uma fogueira santa, ou participar de uma romaria, ou fazer um sacrifício, ou fazer uma promessa para um santo, ou fazer um trabalho de macumba e colocar na encruzilhada. Não, Deus não exige nada, absolutamente nada. Tudo que Deus faz em favor das nossas vidas, Deus o faz graciosamente. É por graça, diga, é por graça. Aqui no versículo 7, agora diz assim: e tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto, ele se pôs em pé, passou a andar, e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu aquele homem andar e louvar a Deus. Você vê, o paralítico de nascença adentrou o templo, irmãos, completamente curado, andando, saltando, louvando a Deus. Quer dizer, isso causou um tumulto muito grande, porque todo aquele povo ali conhecia aquele homem, desde de nascença que ele era paralítico. Há anos e anos e anos que os amigos, vizinhos, o carregavam, colocavam ali logo de manhã cedo na porta do templo.
E ele ficava lá esperando as pessoas entrarem com a mãozinha estendida, dizendo uma esmolinha, pelo amor de Deus. Então, quando as pessoas viram, ficaram tudo atônitos, mas como é que pode? Olha, não é aquele irmão que fica lá na porta, não é aquele homem paralítico de nascença, como é que ele agora está aí andando, como é que ele aí está saltando e louvando a Deus? Aqui no versículo 10 e 11, diz assim: e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Como o homem curado, paralítico, se apegou a Pedro e João, então todo o povo, toda aquela multidão que presenciou, né, se aproximaram deles, atônito, todo mundo atônito. O que é isso? Como é que pode? Esse homem era paralítico de nascença. Bom, diante de uma situação como esta, uma multidão atônita, como é que foi, como é que não foi, o que aconteceu, como é que esse homem está curado, como é que esse homem paralítico de nascença está aqui andando? Olha, um tumulto, dá para você imaginar o tumulto que era. Diante de uma situação como esta, Pedro começa a pregar para aquela multidão. Veja, por favor, o versículo 12. Diz assim: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Deixa eu fazer um parênteses aqui para explicar uma coisa para você. Nós já vimos, quando eu iniciei essa série de pensamentos aqui, que no dia de Pentecostes, Pedro fez uma pregação maravilhosa, um sermão maravilhoso. Agora, nós estamos diante de uma outra pregação, de um outro sermão de Pedro. E vou dizer para você, irmãos, olha, esses sermões aqui são muito importantes para nós, porque eles nos mostram, de uma maneira muito clara, qual é a genuína mensagem cristã. Esse sermão nos mostra qual é a genuína palavra de Deus, o que a igreja tem que pregar, o que a igreja tem que proclamar. E eu vou dizer para você, é isso que a igreja mais necessita hoje. A igreja não sabe qual é a genuína mensagem cristã. Então, a multidão se ajuntou, queria saber de tudo quanto é forma o que tinha acontecido com esse paralítico agora. O que aconteceu com ele, que ele agora está andando, que ele agora está saltando, que ele agora está aí curado da Silva. Aí eu quero que você perceba, Pedro, irmãos, de imediato, ele aproveita essa oportunidade aqui, e ele explica para essa multidão, esse extraordinário milagre, que tinha acabado de acontecer ali, à vista de todo o povo. E é isso que eu acho extraordinário na Bíblia Sagrada. Nós temos aqui um fato, nós temos aqui um milagre fantástico, e aí vem Pedro, e através de um sermão, através de um ensinamento, ele começa a explicar o porquê daquele milagre. E mais uma vez eu quero chamar a atenção dos irmãos para um fato importante. Olha, irmãos, o cristianismo, ele é e ele sempre será um milagre de Deus. O cristianismo sempre será um fenômeno de Deus. Uma pessoa só se torna verdadeiramente cristã quando ela se vê confrontada por algo que é um fenômeno, quando ela se vê confrontada por algo que é um milagre extraordinário de Deus, aquela coisa forte, aquela coisa que sacode a pessoa, aquela coisa que muda a pessoa completamente, que transforma a vida da pessoa, que faz a pessoa mudar o rumo da sua vida. Ela estava indo para a direita e de repente ela é obrigada a vir para a esquerda. É isso aqui, um milagre extraordinário. E quando isso acontece, é sempre algo inexplicável aos olhos humanos. É inexplicável. Por exemplo, como é que se pode explicar aos olhos humanos que um homem como eu, que era um fanático religioso, um homem que acreditava piamente em corrente de libertação, eu acreditava em colocar copo com água na frente de um rádio, na frente de uma televisão, eu acreditava em saquinho de sal, eu acreditava numa rosa ungida. Como é que pode explicar um homem que acreditava de uma maneira tão forte nessas coisas, um homem que tinha um coração cheio de ódio, um coração cheio de mágoa,
De repente algo acontece que muda radicalmente a vida desse homem. Como é que se explica isso aos olhos humanos? Não tem explicação. É um poder sobrenatural de Deus, irmãos. É algo que somente Deus pode fazer. Diga graças a Deus. Bom, mas vamos voltar aqui para a pregação de Pedro, para saber o que é que Pedro disse àquela multidão, em face de tudo aquilo que estava acontecendo. Qual foi a reação de Pedro diante dessa situação? Em primeiro lugar, Pedro não aproveitou a oportunidade para pregar sobre cura. Ele não aproveitou a oportunidade para pregar sobre milagres. Ele não tirou proveito da situação para sair oferecendo cura a todo mundo. Não. Você vê, um paralítico de nascença tinha acabado de ser curado. Mas você não vê aqui Pedro dizendo assim, tirando proveito da situação, dizendo: quem quer ser curado, venham todos, tragam os outros doentes, tragam o desenganado pelos médicos, tragam as pessoas que estão aí paralíticas, tragam todos que eu vou orar, Deus vai curar todo mundo. Pedro não fez isso. Hoje muitos fazem isso, e são considerados pastores, são considerados cristãos, mas na verdade não são. Oferecem a cura no atacado, uma irresponsabilidade sem tamanho. Como é que um homem ocupa um microfone de uma rádio, ou se posta diante de uma câmera de televisão e diz: hoje eu vou orar, e Deus vai curar você, venha, você que está aí desenganado, você que está com câncer, você que está com AIDS, você que está paralítico, venha. Oferecem cura para todas as doenças, oferecem solução para todos os problemas da vida, oferecem riqueza. Isso não é cristianismo. Quem faz isso são as seitas religiosas. O cristianismo não faz isso. Então você vê aqui que Pedro, ele deu apenas uma explicação para esse milagre aqui que aconteceu. Ele disse: israelitas, por que vocês estão olhando para nós, como se esse homem aí tivesse sido curado por nossa própria vontade, como se esse homem tivesse sido curado por nós possuirmos algum poder especial ou alguma santidade extraordinária. Você vê que a preocupação de Pedro era impedir de imediato que aquelas pessoas e que aquela multidão viesse a considerar ele e João como charlatães, viesse a considerar ele e João como milagreiros, porque naquela época já havia, irmãos, os picaretas espirituais. Você lembra dos magos do Egito? Você está lembrado quando Moisés foi ao Egito? Lá tinha os magos de Faraó, e começaram a fazer coisas iguaizinhas a que Moisés fazia. Você lembra daquele homem chamado Simão, que enganava todo o povo de Samaria, uma cidade inteira enganada por um homem, que eles diziam era o grande poder de Deus, era o ungido de Deus. Quer dizer, eram homens espertalhões, que eram considerados pela multidão incauta como milagreiros. Homens que tinham os poderes diabólicos. Isso atraía as pessoas. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa para os irmãos. Abra aí, por favor, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, já que eu falei que eles tinham poderes diabólicos. E tem gente que não consegue compreender muito bem isso. Ah, mas quer dizer que o diabo, os filhos do diabo têm poderes diabólicos, senhor. Eles agem com poderes que são do diabo. E como as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia são atraídas não pela palavra, pelos milagres, pelos sinais, eles começam a fazer sinais, começam a fazer coisas, e as pessoas dizem: é Deus, e é o diabo. Então vamos lá. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Paulo escreve à igreja e Paulo diz: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quer dizer que o iníquo, o filho do diabo, ele aparece como? Segundo a eficácia de Satanás. Quer dizer que tem uma eficácia com todo o poder, com sinais e com prodígios do próprio diabo. Está aqui escrito. Está aí na tua Bíblia? Está bem claro isso aqui. Então,
Pedro logo teve a preocupação em pregar e esclarecer para o povo aquilo que havia acontecido. Vamos voltar lá. Atos 3, versículo 16. Agora Pedro diz assim: pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Tremendo isso aqui, né? Isso, olha, foi a fé, foi Deus. Você vê que no versículo 13, ele disse: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes, a quem vocês negaram perante Pilatos, quando Pilatos havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro estava dizendo: por favor, não pensem que nós temos algum poder especial. Não fique imaginando que nós temos alguma santidade extraordinária. Não fique pensando na cabeça de vocês que nós temos uma unção violentíssima. Ele disse: não, foi Deus que curou este homem, foi o Senhor Jesus que fez isso. Nós não temos nada a ver com isso, nós não temos poder para curar ninguém. Foi o Deus Todo-Poderoso que curou esse homem perante vocês. Por isso eu digo, quando uma pessoa é curada, irmãos, olha, isso não pode ser explicado em termos humanos, porque ninguém pode curar outra pessoa. Às vezes eu ouço dentro da igreja de Jesus pessoas que dizem assim: ah, fulano foi curado pelo pastor Beltrano. Já ouviu isso? Já ouviram isso? Isso é um absurdo, isso é ridículo, isso não é cristianismo. A mesma coisa é quando as pessoas se tornam cristãs. Isso não pode ser explicado em termos humanos. Por quê? Porque ninguém pode tornar outra pessoa cristã. Quem é que pode tornar uma pessoa cristã? Se isso fosse possível, você já teria tornado tua família toda cristã, os teus vizinhos todos cristãos. Não, ninguém pode. Como eu ouço constantemente pessoas dizerem assim: olha, pastor, eu fui convertido por fulano. Como é que é? Foi fulano que me converteu. Isso é patético. Porque as pessoas, elas podem até conseguir persuadir outras pessoas a irem a uma igreja, elas podem até persuadir outras pessoas a se filiarem a uma denominação, mas isso não é conversão não, irmãos. Isso não tem nada a ver com conversão. Porque uma pessoa que está morta espiritualmente, ela só pode se tornar cristã se ela tiver a sua alma vivificada. Essa é a condição para alguém se tornar cristão. Está morto espiritualmente e tem que receber de Deus vida. E isso nenhum ser humano pode fazer. Quem é que pode dar vida a outra pessoa? Vida espiritual. Só Deus pode fazer isso. Deus pode usar a mim, Deus pode usar a você para levar a palavra, pregar, como Ele usou Pedro, como Ele usou Paulo, como Ele usou João. Mas nós sabemos que nós somos apenas instrumento de Deus e nunca vamos querer que as pessoas se tornem nossos seguidores. Não temos a mínima intenção de arranjar seguidores. Temos que fazer como Pedro fez aqui, ó. Não fomos nós, não fomos nós. Não olhe para nós, não nos exalte, não fique imaginando que nós temos poderes especiais. Porque hoje existe aí um monte de líderes, principalmente na igreja evangélica, que são tidos como homens de muita unção, como homens de muito poder. Olha, eles adoram ser vistos assim. Eles adoram quando as pessoas falam: ó, pastor fulano, olha, aquele homem tem um poder extraordinário. Olha, aquele homem tem a unção. Você não imagina quanta unção. E o sujeito gosta, sabe? Ele gosta de se ver lá em cima. Mentira. A mesma unção que eu tenho, você tem. O mesmo poder que eu tenho, você tem. É o mesmo Espírito que está em nós.
Então, quando você vê isso, irmãos, isso não é cristianismo. Isso não tem nada a ver com cristianismo, viu? Absolutamente não tem. É artimanha dos homens para enganar os incautos. Os homens adoram enganar as pessoas, adoram arranjar seguidores para eles mesmos, adoram serem vistos como homens poderosos, como homens especiais, e as pessoas se sentem pequenininhas diante deles. Não, eu não quero que você se sinta pequenininho diante de mim. Eu quero que você saiba que você é igualzinho a mim. Nós somos iguais, temos o mesmo Espírito, temos a mesma unção, temos o mesmo poder, temos a mesma fé. Diga graças a Deus. Isso incomoda muita gente, sabe? Tem gente que não gosta de ouvir esse tipo de pregação, porque isso desmascara a hipocrisia religiosa. Isso desmascara a artimanha dos homens. Então eles não gostam de ouvir. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos: olha, meus amados, para os milagres de Deus, para as maravilhas de Deus, não existe uma fórmula que possa ser ensinada para as pessoas e que possa ser praticada por todo mundo, que é o que acontece nas seitas, né? Você vê que eles criam uma fórmula. Por que todas as seitas fazem a mesma coisa? Porque eles aprenderam uma fórmula. Eles criaram uma fórmula. Um ensina para o outro e o outro sai praticando lá. Às vezes a pessoa está com problemas, a pessoa está passando por dificuldades, ela não consegue andar, e aí vem um Simão desse aí da vida e diz assim: ó, peraí, você vai andar, Deus vai te curar, você vai ungir com óleo, você vai vir aqui toda quarta-feira, você vai fazer uma corrente de 12 semanas da unção, e durante a corrente vai confessando: eu vou ser curado, eu vou andar, eu vou ficar bom, você vai ser curado. Eu pergunto, irmãos, em nome de Jesus, você vê aqui na Bíblia alguma coisa parecida com isso? Você vê aqui na Bíblia alguma coisa parecida com isso? Isso não é cristianismo. O que fez esse paralítico aqui andar? Pedro disse: olha, foi algo que aconteceu com ele, e aconteceu imediatamente. Não foi um tratamento, não foi essa picaretagem: não, você é paralítico, nós vamos ficar ungindo, toda semana a gente vai passar óleozinho nas suas pernas, que estão aí atrofiadas. Aí o sujeito fica 12 semanas, mais 12, mais 12, mais 12, 10 anos, 20 anos. Não, fica tranquilo, é porque é aos pouquinho mesmo, pouco a pouco Deus vai agindo. Você não está sentindo uma melhorazinha? Aí o cara fica com vergonha de dizer que não está, né? Um pouquinho assim eu estou sentindo. Pois é devagarzinho. Não é tratamento não, irmãos. Foi de imediato, de imediato. Diga graças a Deus. Versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Quer dizer, Pedro estava dizendo aqui que não é o milagre como o milagre que é importante. Ele estava dizendo: olha, o importante é para quem o milagre aponta. Não é o milagre por milagre que é importante. Porque, olha, milagre, entre aspas, acontece em todo lugar. Vai lá no Juazeiro do Padre Cícero, vê quantas milhares e milhares de pessoas estão lá dando testemunho de um milagre. Vai no Espiritismo, você vai ver quantas milhares e milhares de pessoas testemunham que receberam um milagre, receberam uma cura. Vá nas seitas japonesas: não, eu fui curado, o cara lá aplicou jorei, ficou com a mão assim, de sair poder da mão, e o milagre aconteceu na minha vida. Pedro está dizendo: olha, não é o milagre pelo milagre que é importante, o importante é para quem o milagre aponta. Por isso que ele disse: gente, israelitas, não olhe para mim, João, não olhe para nós,
Não fica aí olhando. Olhem para Jesus. Foi Jesus que curou este homem. Aquele Jesus que vocês rejeitaram. Aquele Jesus que vocês crucificaram. Aquele Jesus que vocês trocaram por um homicida. Foi Ele que curou esse homem. Por isso, que aqui na pregação, Pedro insiste para que eles entendessem a importância do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único e soberano Deus. Então, quando você se vê diante de um milagre, quando você se vê diante de um sinal extraordinário de Deus, diante de um prodígio, olha, não fale sobre o milagre, não fale sobre o pastor, não fale sobre a denominação, fale sobre Deus. Fale sobre Deus. Você vê que Pedro fez isto de uma maneira muito especial, né? Ele disse aqui, no versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aleluia. Por que você acha que Pedro disse isso aqui? Por que ele disse o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Ele estava dizendo, olha, não o Deus dos filósofos, não o Deus da especulação, não o Deus das correntes, não o Deus das procissões, não o Deus da romaria, não o Deus do G12. Ele disse o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó que fez isso aí. Aqui no versículo 25, ele disse, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações. Olha, Deus é um Deus de alianças. Deus fez uma aliança muito especial com Abraão, o nosso pai na fé. Deixa eu mostrar isso para você. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Olha que aliança que Deus faz com Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você vê, Deus aparece a Abraão, e Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois Deus repete essa mesma aliança a Isaac. Depois Deus aparece a Jacó, repete a mesma aliança. É por isso que Pedro falou sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Agora veja isso, que coisa interessante, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. 3 gerações, mas um só Deus, um único Deus. Diga graças a Deus. Depois a Bíblia fala o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 manifestações, um só Deus. Não são 3 pessoas, não são 3 pessoas uma ao lado da outra, absolutamente não. Aqui em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vê, a Bíblia mostra, irmão, que o mesmo Deus que começa, ele continua e terminará. O mesmo Deus. Em Gálatas, capítulo 4, vamos lá. Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Paulo diz, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob... Não é que enviou do céu, não. Enviou depois que ele nasceu. Enviou para uma missão. Sabe? Enviou o filho dele para uma missão. Não é que o filho estava lá em cima e veio aqui para a terra, não. Nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha, Deus enviou seu Filho. As pessoas, elas lembram, elas meditam naquele bebezinho que nasceu em Belém, dentro de uma manjedoura, e elas não conseguem entender que aquele menino que nasceu em Belém era o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Aquela criança era o Deus Criador dos céus e da terra.
Deus havia se feito carne. Deus havia assumido um corpo. Cumpriu-se a promessa de Deus. Ele disse: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas. Eu sou o Salvador. Fora de mim não há Salvador. Eu sou o Salvador. Depois, o Filho, né, foi morto, o corpo, a carne, foi crucificado, foi sepultado. Mas aí ele ressuscita e ele sobe aos céus. Atos mostra isso, né? Atos capítulo 1. Vamos ver. Atos capítulo 1, versículo 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, dá para você imaginar que cena extraordinária deve ter sido essa? Todos reunidos com Jesus, Jesus ressuscitado. Olha, a ressurreição já foi uma coisa extraordinária, já causou um impacto violento. Muitos deles nem acreditavam, não compreenderam quando Jesus disse que teria que ressuscitar. Quando trouxeram a notícia, quando as mulheres que foram ao túmulo vieram e disseram: ele não está mais lá, ele ressuscitou. Eles ficaram rindo, zombando, porque não entendiam. Então Jesus está com eles, transmite instruções para eles. Eu já estive lá, nesse monte aqui da transfiguração, onde Jesus estava com ele, de repente é levado às alturas. E eles veem, irmãos, toda aquela multidão presencia, estando ele com os olhos fitos no céu, versículo 10. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões, dois anjos, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Aleluia. Isso, olha, da mesma maneira que vocês estão vendo ele ser assunto ao céu, ele ser elevado aos céus, da mesma forma ele virá um dia, de uma maneira visível, e todo olho o verá. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Eu pergunto, teria Deus terminado tudo aqui? Não, absolutamente não. No dia de Pentecostes, Deus volta na sua manifestação de Espírito Santo para habitar dentro de cada um de nós para sempre, irmãos. Aleluia. Então a mensagem cristã é esta: Deus ainda está agindo. Deus tem continuado agindo através dos séculos. O mesmo Deus eterno, o mesmo Deus imutável, o Deus que é onisciente, o Deus que é onipresente, o Deus que é onipotente, ele continua agindo. É Deus, é Deus, é Deus. Não é o homem, não é o pastor, não é a irmã consagradíssima do jejum. Irmã consagradíssima do jejum. Não é o pastor ungido, esses picaretas que eu vejo na televisão. Eu vou estender a minha mão. Coloque a sua mãozinha aí junto da minha, que Deus vai curar você. Que picaretagem, né, rapaz? Mas tem outra palavra para usar para essa gente? São picaretas espirituais. Você vê alguma coisa parecida aqui na Bíblia? Vê? Engano as multidões. Olha, eu sou testemunha viva disso, viu, irmão? Porque eu também já fiz isso, mas eu fiz por ignorância. Nunca ninguém tinha pregado isso aqui para mim. Nunca eu tinha ouvido a verdade de Deus. Foram os tristes anos da incredulidade e da ignorância. Paulo diz: olha, o tempo que eu persegui a igreja, o tempo que eu era um fanático, eles foram os tristes anos da ignorância. Graças a Deus que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas hoje, essa turma aí conhece tudo isso. Eles ouvem, eles pegam os livros, eles leem, e eles fazem tudo para dizer que a verdade de Deus é mentira, e que a mentira do diabo é a verdade de Deus. Ontem eu estava vendo a televisão, e o Simão, chamado R.R. Soares,
Oh, vou começar a percorrer o Brasil de novo. Um dia desse ele estava percorrendo, né? A festa do céu. Hã? O nome que eles queriam sempre nomes pomposos. Festa do céu. Aí, olha, tal dia estou em Manaus, tal dia estou em... Eu já fiz isso. Olha, você vai levar os doentes, você vai levar o teu parente que está desenganado dos médicos, você vai levar a pessoa que tá cancerosa, que está idética, que está paralítica, que está cega, que está surda, tudo. Tragam que nesse dia o milagre vai acontecer. Eu estou me consagrando com jejum, ó. Aí as pessoas, puxa, vai ser tremendo, o cara está se consagrando com jejum. Esse vem de lá com poder maior do que Deus. Deus vai ficar desse tamanho diante dele. Aí chega no dia, 100 mil pessoas, todo mundo cheio de esperança. Como eu vi isso, e como eu saía com a minha alma angustiada, e eu não tinha resposta, porque eu não conhecia a palavra de Deus. E eu via gente que vinha dos interiores mais distantes, gente que passava uma noite inteira viajando, trazendo paralíticos, trazendo pessoas mongoloides, e ficava aquele mar de gente desenganado ali diante do altar. E eu olhava, e com que vontade eu tinha que aquele povo fosse curado. E eu achava que dependia de mim, eu achava que dependia da minha unção, do meu jejum. E por mais que eu jejuasse, por mais que eu imaginasse que tinha unção, não via eles serem curados. E quando acabava, olha, era uma frustração, meu irmão. E as pessoas vinham, coitadinha, como se vê você como se fosse Deus. Pastor, dá para o senhor orar ali por ele? Dá para o senhor colocar a mão na cabeça dele, como se a mãozinha aqui, né? Tocando na cabeça, o milagre fosse acontecer. Eu ia. Eu tinha pena. Eu ficava condoído, tinha compaixão. Eu ia lá, orava, não acontecia nada. Eu dizia, mas fique tranquila. Você vai voltar para o seu interior. Todos vocês que vieram de longe, fiquem tranquilos. Porque Deus faz assim, é aos pouquinhos. Sabe? E as pessoas voltavam acreditando que era aos pouquinhos. E morrem doentes, morrem paralíticos. E não acontece nada. Então, meus irmãos, você sabia que a tua vida está nas mãos desse Deus aqui? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Você sabia que foi esse Deus aqui que criou você, a imagem e semelhança dele, desde antes da fundação do mundo? Você sabia que é esse Deus aqui que sustenta todas as coisas criadas pela palavra do seu poder? Você sabia que ele é que detém na sua mão todo o poder e toda a autoridade? Não é o diabo, é ele. Não são os homens, é ele. Por isso, toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser dada a Deus. Olha, Pedro, não, israelitas, por que vocês estão maravilhados disso? Quer dizer, vocês não sabem que Deus pode fazer isso? Vocês não sabem que Deus pode fazer coisas grandiosas? E por que vocês estão olhando para nós, para mim e para João? Vocês estão imaginando que esse homem está curado, está andando, porque nós temos algum poder especial? Vocês estão imaginando que foi por nossa causa? Vocês estão imaginando que é porque nós temos a unção da cura? Vocês estão imaginando que nós temos uma santidade que vocês não têm? Não. Foi o Deus de Abraão, foi o Deus de Isaac, foi o Deus de Jacó que operou esse milagre, em nome de Jesus Cristo. Não olhem para nós. Não fiquem olhando apenas por milagre. Olhe para quem o milagre está apontando. Esse milagre aí está apontando para o Deus Criador dos céus e da terra. Esse milagre aí não está apontando para um copo com água. A pessoa diz, olha, eu botei um copo com água, fui curado de uma dor no estômago. Aí todo mundo quer botar copo com água. Ninguém quer mais saber de Bíblia, ninguém quer saber mais de Deus, é o copo com água. Olha, eu fui curado. Como é que você foi curado? Eu comi uma rosa. Comeu a rosa, é. O bispo disse que... Quem foi que me contou essa semana que agora estou mandando fazer o chá da rosa? Alguém me disse isso aqui essa semana. Dá uma rosa ungida e diz, ó,
Agora não vai botar em cima da geladeira, não. Agora é para fazer um chá. Meu Deus, o que falta essa gente fazer, hein? Aí o povo vai cuidando, fazer chá de rosa. Aí o diabo tem lá seus truques. Um ou outro, né? O diabo vai lá e faz alguma coisa e diz, olha, tremendo, viu? Fiz o chá da rosa, bebi, olha, eu tinha uma dor de barriga, e depois, é sempre essas coisinhas bobas, né? Você não vê paralítico andar, você não vê cego enxergar, só vê essas bobagens, né? O que acontece no outro dia? Olha, multidões atrás da rosa para fazer o chá da cura. Você não vê esse último que foi canonizado pelo Papa, Frei Galvão? Quantas milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas correm a São Paulo para conseguir as pílulas do Frei Galvão? Porque alguém disse assim, olha, eu tomei a pílula do Frei Galvão e fui curado. Aí transformou-se uma romaria. Sabe o que são as pílulas do Frei Galvão? Ficam lá milhares de mulheres, aquelas mulheres piedosas que estão ali, né? Aí ficam o dia inteiro escrevendo alguma coisa que Frei Galvão disse, nas suas homilias, nas suas pregações. Aí coloca num papelzinho, enrola, aí faz uma bolinha, isso é a pílula. Vocês pensavam que era pílula mesmo, que era um remédio, é? Não, é um pedaço de papel com uma coisa escrita. Aí agora você toma e bebe água, você vai ser curado. Você vê alguma coisa parecida com isso aqui na Bíblia? Não. Isso não é cristianismo. Não. Isso é diabolismo. Diabolismo. Então, meus irmãos, tudo é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Quando alguém perguntar para você, como é que você foi curado? Como é que você se tornou cristão? Nunca diga, foi o pastor fulano que orou. Foi minha mãe que orou. Não, é mentira. Não foi porque sua mãe orou, não, senhor. Não foi porque o pastor fulano orou. Diga, foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que me deu vida outra vez. Diga, eu estava morto e ele me deu vida. E diga, e ele fez tudo isso graciosamente. Ele não exigiu nada de mim. Até porque nós não podíamos dar nada, estávamos mortos. Diga sempre, foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém, irmãos? E que toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor Jesus Cristo, o nosso único e soberano Deus. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Louve o nome do Senhor, glorifique, exalte o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé toda a igreja, todo o povo. Vamos lá.